Fala, gente, tudo certo? Olha, acho que você que está acompanhando sempre meus vídeos, programas de rádio, né, acompanha meu trabalho de um modo geral, já deve estar abrindo a mente e começando a olhar a vida com maior prosperidade, não é? Aí você olha de repente um parente seu, um familiar seu, mais cabeça dura, né, com conceitos mais retrógrados, aí você fala assim, não, eu não estou aguentando mais, eu queria que essa pessoa entendesse, aí alguém chega para você e fala assim, calma, tudo tem o seu tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Insista, essa pessoa uma hora vai te escutar. Só que esqueceram de te avisar de um detalhe, isso demora milhões de anos. Vamos falar sobre isso. Realmente, gente, pode parecer muito bonito, poético, simbólico, pensar na água gotejando na pedra. E aí, quando vamos à natureza, vemos formações rochosas, maravilhosas, né? Feitas através do movimento da água por milhões de anos. O que as pessoas se esquecem é que a água não é a mesma. A água que gotejou ali uma vez, ela é única, passa por ali uma única vez. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo quando observamos a natureza, que nós não devemos ser tão cabeça dura quanto as pessoas que são cabeça dura. Percebe que você está entrando na mesma energia, na mesma frequência, na mesma vibração da teimosia? Esse é o grande problema. Há uma diferença fundamental entre o defeito, teimosia, e a qualidade positiva, chamada perseverança. A perseverança é a insistência naquilo que lhe faz bem, com equilíbrio, enquanto a teimosia é a insistência naquilo que lhe faz mal, em desequilíbrio, sem ponderação. Então, na realidade, quando você observa que alguém ao seu lado, por mais que você deseje o bem da pessoa, queira que ela cresça, não é? Mas que ela está resistente, ela está fechada, ela está bloqueada, realmente respeite. Por mais que isso traga em você uma dorzinha no coração, que é aquele sentimento de perda. Às vezes, nós perdemos certos elos com algumas pessoas. Pode ser que essa perda seja temporária, pode ser que seja mais definitiva. Mas isso está ligado à escolha, ao livre-arbítrio de cada um de nós, nosso e do outro. Então não adianta ficar ali gotejando as suas ideias todos os dias, tentando convencer uma outra pessoa. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, ainda que você consiga convencer, o seu convencimento não é o mesmo que o outro compreender. Presta atenção nisso. A pessoa pode até ceder às suas insistências, não é? Por algum interesse, por algum medo, de alguma razão, por alguma ideia que você incute na mente do outro, mas que a pessoa não compreende de alma, ou seja, ela não está madura. Então ela pode até aceitar, mas aceitar porque você insistiu. Sabe o que isso significa? Você vai carregar nas costas a evolução daquela pessoa. Você vai carregar nas suas costas a falta de compreensão. Vai resvalar em você os erros da outra pessoa, porque você não está respeitando realmente o tempo dela de verdade. Não daquele jeito, insistindo. Por isso que eu sempre digo aos meus ouvintes, alunos, olha, quando as pessoas ao redor notam que vocês estão se transformando, convide, se quiser, a seguir um caminho de estudo, de filosofias, de autoajuda, de espiritualidade, como você está fazendo, mas não imponha, não tente acelerar o processo. Eu vejo às vezes casais fazendo isso, porque tem medo de uma separação, não é? Pais e filhos também, mas gente, não adianta, cada um tem seu tempo. Aí voltamos àquela frase que é o princípio de todo o nosso aprendizado dentro da prosperidade. Eu não tenho direito e não consigo mudar ninguém, mas se eu me transformo, eu tenho grandes chances de refletir a minha transformação em todos ao meu redor. Então a melhor chance que você tem de fazer com que alguém melhore, observe como você também melhorou e cresceu, é sendo inteiro e feliz na aplicação da sua nova filosofia, das suas novas ideias. Se você as incorporou, se elas são verdadeiras para você, se você está feliz com a sua nova vida, é isso que vai causar um efeito positivo no outro, mas no tempo dele, é o que eu disse. E vou dizer mais, hein, gente? Tem pessoas com quem você reencarnou na sua família, por exemplo, que você vai ver, encarnações e encarnações à frente, a pessoa ainda agindo do mesmo jeito. Então, às vezes não adianta insistir mesmo
porque às vezes não é nem nessa vida que você vai ver a pessoa chegar num nível de percepção ou de sensibilidade que você tem diante da vida. Então, procura respeitar o nível de evolução de cada pessoa. As diferenças são claras, não é? E saia da teimosia em todos os sentidos da vida. A teimosia é sempre calcada no medo, presta atenção nisso. Toda pessoa é teimosa porque ela tem medo de aceitar que tem que abrir mão de alguma coisa e escolher novos caminhos. Né? A teimosia mostra que você está apegado a uma única opção, a uma única forma de salvar tua vida em algum aspecto que você imagina, de um relacionamento, de um trabalho, seja do que for. Já a perseverança é a constância aplicada, mas com a flexibilidade de caminhos. Olha que bacana, não é? A perseverança é uma grande virtude, porque a constância é necessária. Como eu costumo explicar, é a rotina positiva. Nós precisamos disso, mas com prazer, com alegria. Se não estivermos felizes, busquemos outro caminho, seja num trabalho, seja até mesmo num relacionamento. É fundamental que você aprenda a respeitar os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, não é? Respeite o direito à liberdade e o direito à ignorância, ok? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não é? Se curtiram, deem seu like aqui, sempre muito importante para mim. Se não forem inscritos ainda, se inscrevam aqui no canal para receber as notificações dos vídeos inéditos que eu lanço aqui no meu canal Marcelo Cotrim no YouTube, ok? Nos vemos na próxima, grande abraço!